Bom, gente, vamos tentar concluir então agora. Eu acho que não vamos conseguir avançar hoje no condomínio edilício, mas já vamos terminar o condomínio geral e aí a partir de aula que vem é só condomínio edilício. Bem, sobre administração, falávamos sobre o mandato tácito, que é outorgado por aqueles que não se opõem à administração da coisa comum por um dos condôminos. Sobre a questão da maioria, né? Como se chega à maioria? Eu adiantei no início que a maioria é obtida pela soma dos quinhões. É o que diz o artigo 1325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões. Parágrafo 1º. As deliberações serão obrigatórias sendo tomadas por maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1. Então, sempre, para que eu tenha maioria caracterizada, eu preciso ter 50,1% votando a favor de uma determinada providência. Se não for possível alcançar a maioria absoluta, vamos imaginar um condomínio com 2 condôminos de quinhões absolutamente iguais, cada um dono de 50%, de uma fração ideal correspondente a 50% da coisa comum. Se os dois empacarem, não há como se chegar a uma maioria absoluta, né? Aí o que acontece? Segundo o parágrafo 2º do 1325, decidirá o juiz a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros. Ou seja, num condomínio geral em que não seja possível se chegar a uma maioria absoluta, no caso, 2 condôminos com quinhões rigorosamente iguais, em caso de empate, que vai acontecer sempre que houver uma divergência entre ambos, quem decidirá será o juiz. Agora, pergunto a vocês, como o juiz vai decidir, né, os destinos de um bem particular? Um quer alugar, o outro não deseja alugar o imóvel. Caberá ao juiz decidir se aluga ou se não aluga. Como tomar a melhor decisão nesse caso? Difícil. Muito difícil. Mas o juiz vai ter que tentar extrair do cenário concreto o que constitui a melhor deliberação, pensando no proveito da comunhão, pensando no que é melhor para os dois condôminos, ainda que um deles não concorde com a medida. Então o juiz vai ter que escolher entre as alternativas que são colocadas aquela que melhor atende aos interesses do condomínio. É uma decisão bastante difícil que certamente vai ser muito criticada por um dos lados, aquele que for contrariado. Mas foi a forma que a lei encontrou para solucionar esse tipo de conflito, né? Um terceiro, que não tem relação nem com um nem com o outro, que vai olhar objetivamente a situação e racionalmente, visando melhor a atender os interesses do condomínio, decidir por uma ou por outra medida, certo? Ainda o parágrafo 3º diz que, havendo dúvidas quanto ao valor do quinhão, este será avaliado judicialmente. É mais difícil isso acontecer, né? Vocês podem se deparar em algum momento com uma situação que um dos condôminos impugne o valor do quinhão do outro. Se isso acontecer, o juiz vai ter que perquirir, vai ter que investigar para saber de fato qual é o percentual daquele condômino na coisa comum. Finalmente, ainda quanto à administração, 1326 fala dos frutos. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de uma vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Ou seja, em princípio, os frutos são partilhados entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um deles. Agora,
Isto não havendo estipulação em contrato ou disposição de última vontade. Porque, por exemplo, podemos ter uma doação em que o doador faça a liberalidade em favor de 2 irmãos, cada um titularizando metade da coisa comum, porém, com o doador fazendo expressa menção no contrato de que eventuais aluguéis gerados pela coisa pertencerão exclusivamente a um dos irmãos, ou donatário X. Perfeitamente possível. O testador, como disposição de uma vontade, resolve atribuir a 2 sobrinhos um imóvel do seu vasto patrimônio. Nessa disposição de uma vontade, no entanto, estabelece que, em caso de haver opção pelo aluguel, né? Se os sobrinhos decidirem locar o imóvel a terceiro, um dos sobrinhos vai ter direito a receber 70% do aluguel e o outro apenas 30%. São incomuns esses tipos de disposição, mas a lei permite que o testador, que o doador estabeleçam em sentido diverso. Até mesmo os próprios condôminos, no condomínio voluntário, no momento da constituição do condomínio, podem estabelecer regime de partilha de frutos em desacordo com as proporções que cada um tem na coisa comum. Basta que todos entrem em acordo em relação a essa cláusula. Mas, adianto, cláusula essa incomum. Finalmente, para a gente encerrar, o condomínio necessário. O condomínio necessário nós já vimos, é aquele que é instituído por força da lei, né? E que não pode ser extinto pela vontade dos condôminos, né? Enquanto aquela pessoa permanecer na situação prevista em lei como geradora do condomínio, ele será condômino, queira ou não. Vamos então dar uma lida nos dispositivos que tratam do assunto. 1327. O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto neste Código. 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos à expensa de ambos os confinantes. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Então aqui o legislador, em suma, diz o seguinte: sempre que houver parede, cerca, muro, vala, dividindo, extremando 2 imóveis, se estabelecerá um condomínio necessário sobre essa parede, cerca, muro ou vala, né? Qualquer reforma que essa parede, muro, cerca ou vala necessitar, terá que ser custeada pelos vizinhos na proporção dos seus quinhões, que no caso corresponde à meação. Cada um vai ter que custear a metade de uma eventual reforma. Se houver discussão sobre o valor que cada um deve custear, o valor da própria obra de colocação de uma cerca, de um muro, de uma vala, o juiz arbitrará judicialmente esse valor. E, por fim, qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar,
nenhum uso poderá fazer na parede, no muro, na vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Então, sempre que for necessário fazer uma obra para dividir dois imóveis, ela vai ter que ser custeada pelos dois vizinhos. Tá? Se houver discussão sobre o valor dessa obra, é o juiz que vai arbitrar, lógico, depois de uma avaliação feita por perito. Né? E enquanto um dos vizinhos não custear, não efetivamente pagar, né, a sua parte na obra, ele não vai poder fazer nenhuma espécie de uso da parede, do muro, da vala, da cerca ou de qualquer outra obra divisória. Tá? Acho que ficou claro. Qualquer dúvida, fico à disposição, como sempre, para esclarecer. Desejo a vocês uma boa aula e vou, como sempre, ficar monitorando. Um abraço a todos aí.